Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Coríntios. Hoje eu quero falar sobre maturidade cristã. Maturidade cristã. A palavra de Deus diz que Ele tem dado a sua palavra para que todos nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Lá em Timóteo 3, 16, 17, Deus exige que a sua igreja, que o seu povo, seja um povo perfeito, ou seja, maduro, completo, equipado. Vamos fazer a leitura então. Já lemos os versículos. Vamos ler do versículo 1 ao 9 de 1 Coríntios. Peço a você que se coloque em pé para fazermos essa leitura. Paulo, chamando apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual confirmará também até o fim, para ser irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós rogamos que nesta noite o Senhor purifique nosso coração, também abra o nosso entendimento para receber a Tua palavra e também sermos transformados pela mesma. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bonita a descrição que Paulo faz dos irmãos da igreja, qual Jesus confirmou, confirma o testemunho do Senhor Jesus Cristo, a igreja, que nenhum dom falta, enriquecida em toda a palavra, em todo o conhecimento. Seria muito bom se fosse só isso, Seria muito bom se as nossas igrejas fossem assim. Mas Paulo ele começa destacando alguns atributos. Era a verdade mesmo que ele estava falando. Ele não estava fazendo demagogia. Mas também havia problemas naquela igreja. E era um problema muito sério. Um problema muito sério. No versículo 10, ele começa a relatar. Ele começou elogiando, amaciando o lombo do povo para depois chegar com a vara. E aí ele fala: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer que com isto cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. E aí vai para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. E eu, irmão, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Aí o versículo 3: ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, sois carnais e não andais segundo os homens. Então ele enfatiza essa questão da divisão dentro da igreja, questão de partidarismo.
Um barbante é fácil de se romper, fácil de se quebrar. Mas quando um barbante, eles são agrupados até se formar uma corda, é difícil de arrebentá-lo. Então havia divisões por causa de problemas sérios, problemas graves, não por coisas banais, coisas fúteis. Em Corinto havia vários filósofos, era conhecido também pela filosofia, onde passavam ali muitos pensadores, muitos homens, e as pessoas iam para ouvir as suas prédicas, os seus ensinos, e cada pessoa ali da sociedade, elas adotavam uma corrente filosófica. E agora chega até a igreja, o povo começa a imitar os pagãos. Eles começam a ter a mesma atitude dos pagãos, eles começam a ter pregadores de preferência, pessoas de preferência. Eles começam a se gloriar na sabedoria do homem, começam a se gloriar no seu conhecimento, na sua inteligência. E essa é uma atitude que Deus condena, que há hoje em dia também pessoas, até em nosso meio posso perceber às vezes, que parece que elas são idólatras de pastores, elas idolatram certos pastores. E aqui, em vez deles enfatizarem a mensagem que era pregada, eles estavam direcionando o foco para o pregador, para o homem que estava à frente do ensino. Então eles começam a dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Aí chega o cara que é o mais espiritual, né? Eu sou de Cristo, para acabar com a discussão. E Paulo vai falar que eles são meninos espirituais, crianças espirituais. Nós sabemos que o leite é essencial. O leite materno é essencial para desenvolver os anticorpos. Uma criança até determinada idade, eu acho que recomendo até 2 anos, mais ou menos, que a criança se alimente regularmente com leite materno. Mas aí a criança começa a crescer e você continua dando leite, você não dá outra coisa, ela continua crescendo, ela vai começar a ficar fraca, porque ela precisa de coisas mais sólidas, ela precisa de fibras, ela precisa de outras vitaminas, de outros suplementos alimentares. E o povo, eles não estavam tendo esse desenvolvimento espiritual, não estavam crescendo espiritualmente. E ele diz que havia contendas ali, porque eles tinham todos os dons, eles eram providos com os dons. Talvez o irmão José tinha um dom, o irmão João tinha 2 dons. Poxa vida, mas Deus dá 2 dons para o cara e eu tenho um só. Ele profetiza, ele tem dom da sabedoria, não que exista no dia de hoje, mas naquela época, como a igreja está sendo edificada, o irmão fala hebraico, fala chinês, eu não falo nenhum idioma. Que história é essa? E os caras começaram a ter essa inveja, começaram a invejar, e em muitas das nossas igrejas acontece isso. Irmãos que têm inveja dos outros, do crescimento dos outros, do desenvolvimento dos outros. O irmão prega lá, eu não sei fazer nada, eu só fico só na portaria toda a vida. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a quem é que nós estamos servindo? Nós temos que servir a Deus com o nosso melhor. Então havia esses ciúmes, essas contendas. E eles estavam também usando esses dons de forma errada. Estavam usando, muitos deles usando para se promover. O cara chegava lá, olhava todo mundo de pescoço empinado, viu como eu sei pregar, como eu tenho dom de sabedoria, eu falo 3, 4 línguas, eu profetizo, eu isso e aquilo.
O irmão Joãozinho ali não fala nada, o irmão só vem, senta no banco, escuta a mensagem e vai embora. Pessoas usando de forma errada também. E estava gerando toda essa questão de divisão e de partidarismo. Aí Paulo faz a pergunta retórica, faz uma pergunta para eles, no versículo 1, capítulo 1, versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados no nome de Paulo? Quem é que foi crucificado por nós? No nome de quem que nós fomos batizados? Foi no nome desses homens aí? Foi no nome de Paulo? Foi no nome de Maria? Não, foi no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo mais uma vez chama atenção para eles. Versículo 18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para... Não, desculpa, é o versículo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. 1 e 2. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou sabedoria, pois nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Paulo poderia ter usado a sua sabedoria, o seu conhecimento. Tarso, de onde ele veio, também era forte em escolas filosóficas. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele poderia ter usado a sua sabedoria, poderia usar os seus argumentos filosóficos, mas o que ele decide saber entre os homens, aqueles homens, é a palavra de Deus, é a palavra da cruz, para que aqueles homens não se apoiassem em sabedoria de Deus. Às vezes há muitos homens que eles tentam usar a sua sabedoria para persuadir. O foco dos pregadores acabam saindo de Cristo e divagando por outros caminhos. Mas Deus faz questão que nós preguemos a sua palavra, e a glória deve ser dada a Ele, não a nós. Então Paulo explica a estes irmãos. O Senhor Jesus também ele falou sobre a divisão. Lucas 11, 17. Eu peço ao irmão que leia em voz alta, por favor. Lucas 11 e 17. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Então a divisão ela é maléfica, porque ela separa a igreja, ela divide, ela enfraquece, e é nessas oportunidades que Satanás usa para destruir a igreja. Usa essas brechas para enfraquecer os irmãos, para minar a igreja e para afastá-los de Deus. Já contei esse fato que aconteceu na igreja dos Estados Unidos, que os irmãos foram para a sessão para discutir que cor de carpete que eles iam colocar na igreja. Aí tinha um grupo: não, nós queremos o azul, nós queremos o amarelo. E a igreja se dividiu por causa disso. Então, é o exemplo aqui que Paulo está falando. Irmãos fracos, irmãos, meninos espirituais. Basta ver muitas sessões do passado dessa própria igreja. Divisões por coisas fúteis. Divisões por coisas bobas. O que é que Deus tem dito sobre nós? Que nós somos o corpo de quem? O corpo de Cristo. Você não pode dizer: não preciso desse braço aqui. Cada um de nós somos um membro. Eu não preciso desse braço. Vou cortar ele aqui, ó. Eu vou arrancar esse olho aqui porque não serve.
Então, aí Paulo chama atenção para eles no versículo 1, capítulo 1, versículo 10 de Coríntios. Qual é o apelo, qual é a súplica? O que Paulo roga por aqueles irmãos? O irmão pode ler. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então ele roga para que nós sejamos unidos. A igreja, o corpo de Cristo deve estar unido, não separado. E Cristo é o nosso cabeça. Sempre há aqueles que querem, não, porque minha opinião é melhor, porque não sei o quê. Às vezes é melhor você renunciar à tua opinião e concordar. Às vezes é melhor. Então sejam unidos no mesmo parecer, no mesmo sentido, no mesmo parecer. Dizer a mesma coisa, professar a mesma fé, agir todos igualmente, segundo Deus tem determinado. Aí a gente viu no começo lá que eles tinham todos aqueles dons, aquelas virtudes. Só que os problemas não param por aí. Ele descreve a questão da imoralidade na igreja. Então nós vemos uma igreja que é imatura, pessoas imaturas, irmãos imaturos. Uma igreja imatura, ela vai ser dividida, ela vai ter panelas, ela vai ter inveja, ela vai ter divisões. Essa é a igreja imatura. Essa não é a igreja de Cristo, é a igreja imatura. A igreja de Cristo deve ser madura, deve crescer espiritualmente. Então eram as divisões e agora imoralidade. Eles toleravam, eles estavam ensoberbecidos, estavam orgulhosos a respeito de um tema. Agora nós vamos para o capítulo 5 e vamos ler versículo 1 e 2. Versículos 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é ver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Então, algo que provavelmente já era sabido do povo. O povo que era um povo pagão, que tinha o templo das 1000 sacerdotisas prostitutas que serviam no templo. E eles estavam trazendo esses costumes para dentro da igreja. Mas interessante que ele diz que mesmo havendo essa questão da prostituição, da imoralidade, ele diz que nem entre os gentios havia nem entre os gentios estava havendo essa questão da imoralidade. E eles estavam inchados. Na outra versão, acho que ensoberbecidos. Se alguém pode ler o versículo 2, o que diz? Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Para eles estava normal o pecado. Não, deixa o cara aí, deixa que continue, né? Nosso irmão, vem cá, irmão, um dia, como é que está, uma noite, vamos jantar, vamos passear, vamos fazer
Normal, estavam tolerando o pecado. E nem ao menos se entristeciam por causa disso, por causa da fama que já se alastrava pela cidade. Então esse é um sintoma de uma igreja imatura, uma igreja que pode haver os pecados mais escabrosos, e ela vai passar a mão, ela vai tolerar, ela vai aceitar. Não, coitadinho do irmão, nós temos que entender que agora o mundo está mudando e não tem problema mais, Deus é amor, vai salvar todo mundo, e nós podemos aceitar os gays na nossa igreja, a gente pode fazer até o casamento deles, se eles quiserem. Não, mas o irmão adulterou ali, mas não tem nada demais, pode. É normal isso, né? A gente tem que se adaptar com as novidades. Nós temos que se adaptar com o pós-modernismo. Nós não podemos ser quadrados, cabeça chata. E eles nem ao menos se entristeciam com aquilo. E a nossa igreja, se nós não ficarmos firmes na palavra de Deus, vai acontecer isso. Daqui a uns tempos pode acontecer isso. Nós podemos ser influenciados como eles foram influenciados. E se nós não crescermos espiritualmente, não crescermos no conhecimento, porque a cada vez mais os crentes, os cristãos estão abandonando suas vidas. Eles não têm mais o hábito devocional nas suas casas, e vai ser como o povo de Juízes, que não conheceram a Deus, que não viram, como nós vimos hoje, e eles começaram a ter aliança com os povos, e aí foram seduzidos e fizeram aquilo que Deus desaprovava. E aí Paulo, ele fala, mas o que nós vamos fazer então? Cometeu isso, esse caso, o que nós devemos fazer com esse irmão? E Paulo, ele é radical. Ele não tem, cuidadinho dele, vamos chamar a mão aqui para todo mundo abraçar ele e falar que está tudo bem. Não, ele fala no versículo 3: em verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós, o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a quem? Satanás. É algo duro de ouvir. Para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É o cuidado que nós devemos ter. Às vezes nós não temos pecados explícitos, mas há pecados escondidos que Deus pode, mesmo assim, pesar a sua mão sobre nós, nos entregar a Satanás, como ele disse aqui, para a destruição da carne, mas o espírito seja salvo. Então olha o cuidado que nós devemos ter. E aí ele continua, versículo 6: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento para Cristo. Nossa Páscoa foi sacrificada por nós. Então a recomendação de Paulo para nós no dia de hoje é retirar o mal do nosso meio. Retira o mal do meio de vocês, porque senão vocês vão ser contaminados, como um fermento que incha o pão e cresce e se expande. Se vocês não tirarem o mal do meio de vocês, vocês vão ser contaminados. E ele continua mais, versículo 11, ainda instruindo os irmãos: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo o irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais.
Então fique esperto, irmão. Será que esse irmão é salvo mesmo? Será que ele faz parte do nosso grupo? Será que ele é um cristão verdadeiro? E aí Paulo fala: não tem associação, não quero que vocês tenham associação com essa gente. Separa deles, não tem comunhão nem nas suas refeições. E aí ele continua: que me importa de julgar os que estão de fora? Não julgo. Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. E a igreja deve tirar do meio esse inimigo, esse que se diz cristão, mas que continua nessas práticas, como aquele jovem continuava fazendo e era sabido de todo mundo. Tira ele do meio, porque ele vai contaminar a igreja e ele vai dar um testemunho também aos de fora. Aí quando a gente pensa que os problemas, isso foi o ápice, né? Imoralidade, aí foi o ápice, não tem como mais os irmãos, né, continuar pecando. Mas não, Paulo diz que, capítulo 6, ele diz que havia litígio, uma igreja havia litígio, irmãos indo em tribunais. Veja só, a igreja ia em tribunais, os irmãos, e o irmão tal me fez isso, então eu vou processar ele, vou levar ele na justiça, porque ele me fez isso, porque ele pegou ali meu carneiro, ou porque ele falou alguma coisa que eu não gostei. E eles estavam indo aos tribunais. Mesmo os judeus fariseus, os religiosos ali, eles não resolviam isso perante tribunais pagãos, eles resolviam nas sinagogas entre eles mesmos. E aí o capítulo 6, vamos ver: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencente a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para envergonhar os digo: não há entre vós sábio nenhum que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, isto perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós teres demandas um contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então ele pergunta: não tem sábio entre vocês que possa julgar essas coisas? Vocês não foram transformados por Jesus Cristo? A Bíblia não diz que a sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do mundo? Por que é que vocês vão diante dos infiéis, dos pagãos, resolver o negócio de vocês? Por que é que vocês vão expor os assuntos que são os assuntos de vocês diante de pagãos? Então a igreja ali, que era para ser uma referência, ela ia diante dos tribunais pagãos. Agora, podemos nós não ir diante de juízes e tal, mas às vezes nós ficamos queixando diante dos ímpios. Chegou um parente lá de longe, chegou o vizinho de longe, uma pessoa de outra cidade, a gente expõe, conta tudo. Porque minha igreja lá, o pastor me fez isso e não sei o quê, porque o irmão lá não me cumprimenta, essa igreja não serve para mim, porque lá na igreja só pede dinheiro, porque na igreja isso, porque na igreja aquilo, porque na igreja é muito abafada, é muito quente, porque os bancos são desconfortáveis, e começa a reclamar e expor.
Será que isso dá um bom testemunho dos crentes perante os ímpios? Será que estamos dando um bom testemunho de Deus? A igreja que é para ser um referencial do mundo, que é para ser sal e luz do mundo. Será que com essa atitude nós conseguimos transformar o mundo? Não, nós não conseguimos. E mais, ele fala da nossa posição, que nós julgaremos anjos. Agora, se nós julgaremos anjos, nós somos capazes de julgar coisas mínimas e resolver entre nós mesmos. Deus nos deu sabedoria, nos deu conhecimento, nos deu inteligência, nos deu a sua palavra para saber como resolver as questões. Mas esses homens, como os pagãos, eles preferem resolver com os pagãos. Então, um problema de mau testemunho. Estavam dando mau testemunho aqui. Estavam magoando os seus irmãos, ferindo os seus irmãos, ferindo o próprio corpo, como eu disse no começo. Nós somos corpo de Cristo. E aí ele fala: toma cuidado, será que você é cristão mesmo? Será que você é crente mesmo, agindo dessa maneira? Antes disso, ele disse que em certas ocasiões é melhor que nós soframos dano. O irmão me fez isso, mas se eu fizer isso, se eu retrucar, se eu fizer isso, aquilo outro, vai gerar um problema maior, vai gerar contenda, vai ter divisão, vai ter briga. Então, sofra. Prefira sofrer esse dano e entregue a Deus que resolva esse assunto. E aí ele fala para tomar cuidado ali no versículo 9. Vamos ver o versículo 8 em diante. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós, mas vós fostes lavados, vós fostes santificados, mas vós fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha, nós éramos assim, nós vivíamos dessa maneira. Mas agora, tendo a nova natureza em Cristo, nós devemos viver de acordo com essa nova vida. Então toma cuidado. Se você permanece nesses pecados, a Bíblia é bem clara dizer: você não é cristão e você está indo rumo ao inferno. Então esse é mais um sintoma de uma igreja infantil. Mau testemunho, prejudicar os irmãos. Nós vimos no começo lá que eram as divisões, partidarismo, inveja. Depois nós vimos que a igreja era indiferente ao pecado, tolerava, era tolerante. E agora nós vemos o litígio entre os irmãos, o mau testemunho, danos causavam uns aos outros. São vários temas, mas nós vamos ver o último, que é o capítulo 11. Uma igreja imatura, ela trata as coisas de Deus de forma banal. De forma banal. Versículo 17. 11, 17. Nos diz: não, desculpa.
Isso mesmo. Nisso que vou dizer-vos, não vos louvo. Os reunis não para melhor, senão para pior. Aqui ele está falando a respeito da ceia. Então ele se reuniu para melhor na casa de Deus, se reuniu para pior. Qual é o intuito quando você vem para a igreja de Deus, para a casa de Deus? É para fazer o pior para Deus? É para criar confusão? É para gerar contenda? É para servir Deus de forma hipócrita? O irmão lá às vezes está com a vida toda bagunçada, e está sendo Deus soberano. Nós te louvamos ao Altíssimo. Faz aquele teatro, mas de verdade ele está fazendo de forma hipócrita, porque não é realidade na sua vida. Está fazendo o pior em vez do melhor. Está fazendo o pior para Deus. E Deus censurou várias vezes os sacerdotes no Antigo Testamento, que eles faziam de forma hipócrita. Os próprios fariseus faziam de forma hipócrita. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, mais uma vez falando de divisões, na hora da comida também tinha divisão. Eu trouxe esse porco aqui, eu trouxe esse peru aqui, peru de Natal. Não, peru é meu. O irmão Zezinho lá que trouxe uma sambiqueira lá, fica com a sambiqueira, você não vai pôr a mão aqui. O irmão trouxe uma coca, o outro trouxe lá um Fabiano, sei lá. Você vai tomar o seu, o meu você não põe a mão. Então até na hora da comida havia divisão, uma coisa ridícula. O pastor falou disso, né? Pois quando comeis, versículo 21, cada um apressa a tomar a sua própria ceia. Assim outro tem fome, outro se embriaga. Então o foco ali de relembrar a morte do Senhor, de ser aquele momento solene, foi mudado. Os irmãos estavam mais preocupados em comer, encher a pança e se embriagar, né? Imagina os irmãos lá, aí termina o culto, lá o irmão já está meio assim, e sai meio se agarrando nas paredes. E as pessoas vendo aquela situação, os pagãos vendo aquela situação, tratando de forma banal. Deus merece isso mesmo, qualquer coisa para Deus serve. Eu posso pregar do jeito que eu quero, eu posso fazer, eu posso ir na boate, no outro dia eu posso estar na igreja e pregar. Não tem nenhuma consideração pela palavra de Deus. E nós? Como é que nós nos posicionamos? Será que nós estamos fazendo de forma banal, chegando aqui com a vida toda bagunçada, toda em desordem, em rebelião contra Deus, em pecado? Aí nós chegamos, nós servimos, nós cantamos, nós tocamos, nós pregamos, ensinamos, dirige o coral, mas de verdade você está longe de Deus. Você está fazendo de forma mecânica. E talvez você esteja me ouvindo aí e fala: esse cara aí não sabe nada. É um novato aí, um seminarista que acha que sabe alguma coisa e não sabe nada. Uma atitude de orgulho no seu coração. E aí no versículo... E aí falando daquela situação, ele diz no versículo 28: examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beba desse cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
Ele usa uma palavra ali para amenizar os que dormem. O cara, né? Ele faz tudo isso, ele consegue dormir, né, tranquilo. Está doente, mas está dormindo, então. Beleza. Também gosto de dormir. Também gosto de relaxar, descansar. Mas ele está se referindo à morte. Muitos que dormem por causa de levar as coisas de Deus de qualquer jeito, no relaxo, de forma banal. Então a igreja, Paulo lá no começo, versículo 10, ele diz que os irmãos devem ser unidos. Nós, igreja de Jaguariaíba, nós devemos procurar ser cada vez mais unidos. Nós somos uma igreja pequena. Se nós separar esse lado desse lado aqui, vai ficar uma meia dúzia de pessoas. E se nós levarmos a sério, não levarmos a sério, Deus pode, se Ele quiser, fechar essa igreja. Há muitas igrejas que se dividiram, o número de membros minguou e a igreja se desfez. Então devemos ser unidos. E a cura, a resposta para ser unidos, para dar bom testemunho, para viver de forma digna e para levar as coisas de Deus a sério, está lá no capítulo 2, e versículo 2: pois nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Precisamos olhar para Jesus e fazer para a honra e para a glória dele. Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. 1 Coríntios 1:31. Então vamos lembrar disso, vamos procurar nos unir mais, participar mais das atividades. Sei que o coronavírus está aí, né? Mas mesmo assim, vamos obedecer a Deus em primeiro lugar. E que Deus nos abençoe. O pastor pode orar, terminando? Meus irmãos, amado Deus, querido Pai, nós nos colocamos diante do Senhor como igreja, como teu povo. Amado Deus, nós nos rendemos diante da tua palavra. Sabemos que o Senhor tem falado no nosso coração, sabemos que o Senhor tem nos repreendido, nos alertado, para a gente não brincar com o pecado, para a gente não levar as coisas do Senhor de qualquer jeito. Amado Deus, sabemos que o Senhor é um Deus de amor. Como o Pai corrige os seus filhos, o Senhor, Pai, está nos corrigindo. Que possamos aceitar, todos nós, começar por mim, a correção do Senhor. Nós sabemos que a tua correção é sempre para o nosso bem. A tua palavra diz que o Senhor corrige o filho a quem o Senhor ama. Nós, como filhos amados do Senhor, queremos receber a correção do Senhor. Mas Deus nos ajude. Nos ajude a parar de sermos imaturos, sermos crianças na fé que foi pregada. A parar de brigar e a parar de sermos desunidos. Coisas tão tolas, desnecessárias. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Precisamos do Senhor. Precisamos da tua misericórdia. Precisamos que o Senhor fale no nosso coração. Agradeço ao Senhor pela tua palavra e peço ao Senhor graça para cada um de nós, teus filhos dessa igreja, a praticá-las, a colocá-las em prática em nossas vidas, tanto aqui dentro quanto lá fora. Ora essas coisas e agradeço ao Senhor em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.
Então, estamos dispensados. Boa noite a todos. Uma boa semana.